noite. Tudo bem? Muito bem. Na reunião de tratamento na Casa do Caminho, eu nunca pergunto se está tudo bem. Se tivesse tudo bem, ninguém estaria lá buscando cura, não é? Aqui a gente está buscando a cura também, né? Mas eu pergunto se está tudo bem, ou seja, se vocês estão absorvendo bem as coisas que recebem da casa, as coisas que vocês têm buscado. Vocês sabiam que antes da gente pedir alguma coisa, as coisas já estão chegando para a gente? E essas coisas chegam através dos nossos pensamentos? Porque nós não somos aquilo que nós pensamos que somos. Nós somos aquilo que nós pensamos. Ou seja, a maneira que nós pensamos é que nos define. Disse Jesus, dizia nas igrejas: benditos os convidados para a ceia do Senhor. E vocês estão hoje aqui, com chuva mesmo, participar dessa ceia. Vocês são afortunados, todos nós estamos buscando isso. Já sabendo que a luta lá fora não é fácil, não. E por que não é fácil? Se é tão simples, Jesus nos pediu apenas amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, só isso. Jesus nos pediu para que nós fizéssemos ao próximo tudo aquilo que gostaríamos que o próximo nos fizesse, só isso. E a gente não faz. Nós temos uma dificuldade muito grande de realizar isso. E por que será que nós temos essa grande dificuldade? Vamos tentar hoje mais uma vez, todos nós, eu e vocês e eu, juntinho, como diz o Tim Maia, né? Então, nesse banquete de hoje, o tema seria: não é o que contamina o homem, não é o que entra pela boca, é o que sai dela. Tem um título anterior que vocês não sabem, que é o nosso destino está em nossas mãos, em tudo aquilo que nós fazemos. E nós vamos falar um pouquinho da teoria do 10-90. Para quem não conhece, vamos passar a conhecer o 10-90. Quando a gente é criança, aliás, quando a gente é bebê, que a gente nasce, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente chora. Tem que chorar. A gente chora. Alguma coisa aconteceu que incomodou, se é o ar entrando nos pulmões, abrindo os pulmões, se é a palmada do médico, seja o que for, a gente tem que chorar e a gente chora. Depois, um pouquinho mais, passando os dias, as semanas, a gente sente vontade de mamar e a gente faz o quê? Chora para mamar. Chora. Quer comer alguma coisa e depois da sorte? Chora de novo. Está com cólica? Chora. Chegou uma cara que não é comum, que você está acostumado a ver dentro de casa, você olha, se espanta, chora. E a gente chora bastante tempo. E por que a gente chora? Porque a gente não sabe falar. Enquanto a gente não sabe falar, a gente chora. Até que a mamãe, vocês que são mamães, sabem que chega um momento em que a criança fez alguma manha, algum chorinho, ela já sabe o que é. Já conhece aquela linguagem, aquela forma de comunicação. Espiritualidade também, né? Porque o espírito não consegue se comunicar direito, a maneira dele é chorando, é reclamando. E a gente começa a crescer, quando a gente aprende a falar, a gente começa: não quero isso, eu não gosto. Mas você nunca comeu, mas não gosta. Pela cara já não gosta. Então a gente reclama porque o sabor não é bom, reclama porque está frio, reclama porque está calor, reclama porque o papai não chegou, reclama porque a mamãe não está ali para aliviar a barra dele com o papai, e assim vai sucessivamente as coisas. A gente vai crescendo, e a gente continua reclamando. Até que um dia a gente consegue compreender um pouquinho e buscar alguma coisa para nos satisfazer, a gente busca Deus em algum lugar. Ou porque a família ensinou, naquela cultura familiar, a maneira de reconhecer a superioridade, a vida espiritual, ainda que materialista, ainda alguma coisa de honradez. E a gente precisa se integrar àquilo ali. Aí a gente chega
e clama a Deus pelas coisas que a gente deseja. Mas quando as coisas não saem como a gente quer, a gente não clama, a gente reclama. E o reclamar é justamente o ponto complicado de nós, o nosso ponto complicado. Porque quando a gente clama a Deus que a gente quer alguma coisa, e a gente passa a entender que antes de eu pedir, ele já sabe aquilo que eu preciso, porque é uma lei, não é atitudes individuais que são satisfeitas, é tudo uma lei, e essa lei é inexorável, que é a lei de causa e efeito, como a terceira lei de Newton, lei de causa e efeito. Tudo que eu lanço à frente, tudo me volta a mim na mesma intensidade e direção, não tem como fugir. Quando a gente vai lançar coisas às pessoas, essas pedras que a gente joga nas pessoas, que as pessoas jogam na gente também, nós pessoas nos jogamos, ninguém joga pedra para trás. Você não gosta de você, vou te tacar uma pedra, eu jogo a pedra para trás? Não, eu jogo para frente. Você está na minha frente, eu jogo para frente. O outro lá não está ruim, eu jogo nele também e a gente está jogando. A vida anda para trás ou anda para frente? A vida só anda para frente, a vida não anda para trás, né? A mesma coisa que a pessoa diz, quem anda para trás é o quê? Caranguejo? Não, caranguejo anda de lado, não anda para trás, nada anda para trás, senão não anda, né? Então, nessa de caminhar a vida para frente, o que nós encontramos as dificuldades na vida lá na frente? O que são essas dificuldades que nós encontramos? As pedras que nós tacamos. Deparamos com todas elas, umas pequenininhas, umas médias, umas maiores, umas gigantescas, mas são as mesmas pedras que nós tacamos aos outros que nós encontramos lá na frente, assim como Jesus diz, fazer ao próximo tudo aquilo que gostaria que o próximo te fizesse. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a ti mesmo. E a gente continua agindo em contra as dificuldades e a gente reclama daquela dificuldade. Ou seja, o universo a gente procura compreender de que a vida não é boa. Não é. A vida também não é ruim. O que é a vida? A vida é o resultado daquilo que nós pedimos ao universo. Tudo aquilo que eu vibro, ele me traz de volta. Se vocês têm um filho que é muito ruim em português, geografia nem se fala, ele é bom de matemática, mas história, as outras matérias, ele não é nada bom. Então isso significa que ele precisa de um professor particular. Qual o professor que ele precisa? De matemática. Porque ele é bom em matemática. Então ele tem que ser valorizado naquilo em que ele é bom. E não inibir aquilo que ele é bom, dando a ele outras coisas, claro que ele vai precisar de outras coisas, mas valorizar aquilo que tem, porque é o dom que ele vem. Que dom não é presente, dom é conquista. Há um ditado que eu particularmente questiono esse ditado, ou seja, eu não o aceito, não conheço outro contexto que as pessoas procurem dar a ele, né? Procurem dar a ele, que é, se Deus não escolhe, Deus não capacita os escolhidos, ele escolhe os capacitados ou ele capacita os escolhidos? O ditado diz que ele capacita os escolhidos, mas não pode fazer isso. Se ele fizesse isso, ele deixaria de considerar o mérito de cada criatura. Por aquele que não lutou por uma coisa, ele dá aquele ali para que ele seja capacitado para realizar uma determinada coisa. E eu me capacito, eu procuro me desprender das coisas materialistas, eu procuro me desprender das paixões pequenas, eu procuro me intelectualizar, conhecer coisas sobre a tecnologia, sobre ciências, sobre arquitetura, engenharia, sobre as questões sociais, medicina, biologia e outras coisas, para que eu me prepare, para que eu esteja pronto, música. E a gente olha na internet e vê lá um menino de 4 anos executando movimentos no violino, o outro no piano, em que um adulto demoraria anos para fazer aquilo. Alguém com uma voz que outros não têm. Deus o capacitou? Ou aquele é o mérito dele e ele veio com essa missão para poder fazer aquilo e o bom uso daquilo? E assim, com o dom que nós temos de falar,
de oratória, a gente vai e reclama. Ou seja, como a resposta é imediata, tudo aquilo que eu faço, então quanto mais eu reclamar de uma situação, o universo vai entender que é aquilo que eu quero, reclamar. Então, quando eu estou triste, eu estou vibrando em tristeza. O que eu vou ter de volta quando a gente está triste? A gente parece que tudo está desabando. Não vem nada que melhore aquele estado, porque é o que nós estamos pedindo. Tristeza. Quando nós estamos doentes e reclamamos, nossa, toda vez que acontece isso eu fico doente, toda vez que acontece isso, olha, isso só acontece comigo, toda vez que eu faço isso, vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo. Como no Maktub de Paulo Coelho, ele conversando com o coração, com o próprio coração, ele diz, ele se chamava o guerreiro da luz, que somos todos nós. E ele questiona o coração, poxa, meu coração, eu estou vivendo essa coisa novamente. Por que estou vivendo isso novamente? Nossa, isso parece que se repete comigo. E o coração responde para ele, realmente, guerreiro da luz, você está realmente passando por isso novamente. Mas por que eu estou passando? Porque você nunca ultrapassou isso. A gente se compraz com a tristeza, como uma síndrome de Estocolmo, quando a criatura se afiniza com o algoz. Mesmo que o algoz o maltrate, mesmo que o algoz o trate mal, mesmo que o algoz o escravize, chega um momento que ele se afiniza com o algoz, chega a sentir piedade do algoz, quando na realidade ele está negando a própria existência. Tudo aquilo que nós fazemos, o universo nos traz de volta, no mesmo instante. Jesus, quando realizava as curas, o que ele dizia quando aquelas pessoas se curavam? O que ele dizia a eles? A tua fé te curou. Porque precisa ter vontade. A fé não se prescreve. A fé você não contamina outra pessoa. A fé você não pode chegar e dizer a outra pessoa como você deve agir para ter fé. Ela é inata. Você acredita pela razão, porque aquilo já está, aquilo intelige em você, você conhece aquilo por dentro. Então, como diz no capítulo 5, para que você acredite em Deus, ele precisa ser infinitamente bom, justo e misericordioso. Se não for isso, não tem como você acreditar. Você acredita, como a gente faz atendimento fraterno, e aí senta a pessoa à nossa frente e a gente vê que ela está ali, naqueles momentos difíceis, sem saber o que fazer, está detonada. Né? E a gente pergunta, você crê em Deus? Eu tenho muita fé em Deus, muita. E eu falo mesmo, então o que nós estamos fazendo aqui? Você está aqui justamente porque você não tem essa fé que você supõe ter. E nós vamos conversar para que você me ajude mais com a sua experiência e eu ajudando para você, porque eu também tenho os meus problemas e tenho que vencê-los. Eu tenho a minha fé que é proporcional à dor que está chegando a mim. Então, quando ela chega a mim, eu vou começar a dizer aquilo que eu realmente desejo com aquela dor. Nós sabemos que a questão do reencarnacionismo, a gente sabe, quem é reencarnacionista sabe que nós temos uma determinada doença, nascemos com uma determinada doença, ou adquirimos durante a vida uma determinada doença. Por quê? Porque é expiatória ou é provacional? Porque nós temos um problema das vidas anteriores, ou ainda dessa vida, de qualquer forma, é por uma coisa anterior, nunca uma coisa futura. Ninguém fica doente por uma coisa futura, fica doente por um problema passado, ainda que há um minuto atrás, mas ficou doente por causa daquilo. Então a doença não é doença, nós somos doentes, mas nós não temos uma doença, nós temos aquele aditivo que vai trazer a nós a cura daquilo que nós nos complicamos. A doença não é a doença, ela é a cura do espírito, que somos nós. E aí nós dizemos, quando nós olhamos para nós, por que então que eu fico doente? Porque eu me acho, como não tornando repetitivo, como a gente costuma falar, como a gente tem que reencarnar várias vezes, então a gente reencarna também as comunicações, aquilo que a gente passa. Então, reencarnando esse assunto para vocês, nós nos achamos o corpo. E falamos como se nós fôssemos o corpo, e não como se nós tivéssemos um corpo para chegar com esse corpo, utilizá-lo como degrau para a nossa ascensão espiritual. Quando alguém dirige palavras ofensivas,
A gente sente aquilo que a pessoa está falando e a gente reage segundo aquilo que o corpo passa para nós. E a gente não age com a razão para ouvir aquilo e ficar em silêncio e observar em que estado está a pessoa que está à nossa frente, em desequilíbrio, e não consegue compreender tudo o que acontece com o seu organismo para que ela fique naquele estado. Que tudo tem um comando cerebral, onde as vibrações chegam até o nosso campo astral, chegam ao nosso fluido, do nosso corpo, dependendo de quantos Hz seja, essa é a qualidade desses Hz, modificam-se os cristais desse fluido nosso do corpo, eles perdem a forma hexagonal, ficam amorfos, causando determinados distúrbios e a gente perde o controle das ações, e aí vem aquele monte de hormônios ainda na nossa corrente sanguínea, provocando a defesa do organismo, porque aquelas vibrações eram ofensivas, então ele já age para que venha proteger o organismo. E nós, nos achando o corpo físico, a gente ataca, ou a gente se defende. Quando a gente começa a compreender, como diz Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Como a gente sabe que a gente não pode evitar que um pensamento chegue à nossa mente. Ninguém pode isso. Mas quem vai decidir quanto tempo ele vai ficar ali somos nós. Né? Nós homens e vocês mulheres, olha na rua, vê uma mulher bonita, vocês veem um homem bonito, na hora vem um monte de pensamento na cabeça. Enquanto você alimentar, ele vai ficar com você. E quando você cortar de alimentar aquilo, porque o organismo percebe pelo cérebro, no escaneamento que faz, pelo reconhecimento facial e físico, sabe exatamente que aquele é exatamente uma espécie que pode proporcionar espécimes saudáveis. E cria, joga a lei de atração e a gente vai, igual o peixe vai para a isca. Tão bom saber dessas coisas. Às vezes eu falo algumas coisas sobre as árvores, sobre animais e tudo. Tem uma amiga que ela disse assim, Luciane, falou assim, você estragou tudo. O que eu estraguei, Luciane? Porque eu olhava a árvore de um jeito, agora eu não consigo mais olhar a árvore como eu olhava a árvore. E isso não é bom? É como dizer que, não, a criança tem que acreditar em Papai Noel. É uma coisa sem ilusão, mas quem quer acreditar em ilusão, meu Deus do céu? Mas é tão bonitinha a criança. Até um dia ela descobriu que era tudo mentira. Aí ela, nossa, eu fui enganado o tempo inteiro. Mas nós vivemos num mundo de ilusão, porque nós gostamos de sentir sensações. E como o nosso título é exatamente o mal é o que sai e não o que nós recebemos, significa que quando Jesus disse isso, quando foi à casa dos doutores da lei, quem que ele, na hora de se alimentar, pegou a comida com a mão, não teve o hábito de lavar as mãos, ele aproveitou e disse, quando criticaram ele, em verdade vos digo que o mal não é o que entra pela boca, é o que sai dela. Ou seja, falei do capítulo 5. No capítulo 5, Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso. Senão, não é. E se eu acredito em Deus, e aquilo está acontecendo comigo, ou seja, está vindo até a mim aquilo, eu não mereço isso. Poxa, mas Deus é justo. Ele sendo justo, ele não permitiria que isso acontecesse comigo. Então, por que está acontecendo? Tem alguma coisa nisso aí. A minha razão me leva, se não é dessa vida, eu não fiz nada disso, um bebê não fez nada, uma criança maiorzinha não fez nada, é porque é de outra época. Não tenho como fugir a isso, eu não tenho como escapar da lei de causa e efeito. Que até, como por exemplo, quando alguém faz algum mal para nós, a gente chega a dizer, nossa, dá vontade de pegar a pessoa e fazer picadinho dela. Isso é o que sobrou da perversidade que a gente tem para vingar, de vingança. Dos suicídios, daqueles que não cometem mais, nossa, estou tão perturbado, vontade de sumir. Só sobrou isso. Ainda bem. Porque tem gente que pensa em sumir e faz alguma coisa para sumir, só que não some. Some daqui e aparece em outro lugar de onde estava, né, naquelas condições. Então, tudo aquilo que eu professo é o que vai me contaminar. Tudo aquilo que eu reclamo, como falávamos, exatamente aquilo que vai me contaminar, ou vai me exalçar a patamares melhores. Tudo aquilo que eu fizer, que eu vibrar, é o que eu recebo. Emmanuel diz em uma das preces dele, que a maior glória que a gente pode ter é de cumprir os desígnios.
que nos temos que fazer. Nunca nos preocuparmos com o que as pessoas vão reconhecer de nós ou não. Porque o nosso maior presente é poder fazer. Eu só posso me sentir feliz fazendo e não recebendo. Qual é a máxima de Francisco? É dando que se recebe. E recebo de quem? Nossa, mas eu dou tanto carinho, só recebo pedrada. O que eu tenho que fazer? Falou um rapaz lá na casa do caminho. Vai, você tem que dar mais coisas boas. Pô, mas assim eu nunca vou receber nada. É porque o seu prazer está nas pessoas, então você já está recebendo o que você está dando. Nós temos que dar as coisas sem querer absolutamente nada, porque caridade dói quando a gente quer fazer a caridade pura e simplesmente para ser reconhecido de alguma forma. E que, nesse momento, nós é que temos que nos reconhecer, que nós temos que agir com humildade e não nos acharmos humildes. Como disse Chico Xavier, quando o seu Gélio perguntou para ele: Chico, a gente fala em humildade, que as pessoas são humildes, fulano é humilde, ciclano é humilde, até os pobres se chamam de humilde, e não tem nada a ver a riqueza ou a pobreza com a humildade. Ele, exatamente. Quando que uma pessoa é humilde? Ele vai dar na lata, quando ela não sabe o que é. Ou seja, eu não posso dizer que eu sou humilde, quem tem que me dizer que eu sou humilde são os outros. Nunca eu mesmo me autoproclamar humilde. Então eu passo a reclamar, e o universo responde para mim com aquela intensidade como eu coloco. Imagina numa discussão, quer seja de casal, quer seja com filhos, quer seja entre filhos, amigos, não importa. Enquanto se está trocando aquelas ofensas, aquilo permanece ali. Muitas vezes se deixa até para outro momento. Vamos continuar, dá um plim-plim aí, para e vamos continuar a discussão depois. Aí continua depois, no dia seguinte, mantém alimentando sempre aquele ódio, aquela vibração nefasta, pesada, por causa do orgulho. E o orgulho e o egoísmo são as maiores chagas da humanidade. Mas não tem forma deletéria, porque eu quero algo para mim, eu quero coisa boa, mas eu quero que todos tenham. Se o outro não quer, eu quero. Sentir orgulho de estar fazendo algo bom e se sentir bem. Quando a gente está bem no amor, por exemplo, tudo está bem. O sol está bonito, né? A chuva é uma maravilha. Nossa, está bonito, está chovendo. Se eu tivesse agora, né, com ela, ou tivesse com ele, como é que seria isso? Podia passear na chuva, podia brincar na chuva. E quando está se amando e sendo amado, tudo é uma maravilha. Mas quando não está, até a alegria dos outros é motivo para a gente sentir raiva. A alegria dos outros nos incomoda, porque a gente não está vivenciando aquilo e a gente nem quer, nós ficamos com aquele pensamento ali. O que está saindo de mim é o que está me contaminando. Por isso que precisamos ter o conhecimento. O cérebro se alimenta de informações, o espírito se alimenta de conhecimento e passa com discernimento a ter as ações no bem. E quando se tem essas ações, sente todas aquelas vibrações positivas, porque faz parte da nossa existência vibrar positivamente. E negar aquilo que é ruim faz parte da nossa essência. Esses mesmos cristais que nós falamos a respeito do fluido do nosso corpo, quando as vibrações são boas, e eles ficam todos hexagonais e equilibrados, e a gente tem aquela sensação boa. Nossa, eu entrei na Câmara do Passe, me senti tão bem, nossa, ouvi essa música, nossa, estava conversando com a Cristina falou para mim tanta coisa bacana, nossa, saí de lá assim, extasiado, que coisa boa, porque os fluidos que nós vibramos e permitimos que aquela vibração chegasse a nós, nos alimentou, entrou em nós aquelas vibrações e nós respondemos aquilo da mesma forma, com as mesmas vibrações. Então criou-se a sintonia harmônica com aquilo ali. Então tudo que nos contamina é o que a gente manda para fora da gente. Quando alguém está passando do outro lado da rua e nós não gostamos daquela pessoa porque procurou prejudicar um filho nosso, a esposa, ou o marido, ou a mãe, ou a nós mesmos, não importa o que ela tenha feito, olha assim, a gente já olha com aquele olhar, as narinas já abrem assim, já repararam isso? Os dentes encostam no outro, né? Se fôssemos no mundo espiritual, onde prevalece apenas o corpo perispiritual, que é de uma densidade muito mais plástica do que essa que nós temos aqui, é onde a gente se transforma em verdadeiros monstros, porque faz parte da natureza também essa deformidade por causa do nosso ódio. Em alguns romances de André Luiz,
André Luiz, onde fala a respeito de numa casa onde estavam fazendo assistência a uma jovem que estava sendo maltratada na família. Eu observava que a madrasta acabara de jantar, de almoçar, e sentou-se e recostou-se num pequeno sofá para tirar uma cestazinha ali. E quando a gente deita, a gente vai sonhar, a gente se desprende do corpo, e o corpo fica ali recuperando as energias perdidas, e nós saímos dele. E eles repararam que a aparência dela é como era dessas bruxas de história em quadrinho. Mas o corpo não permite isso. Então, nós não somos aquilo que nós pensamos que somos. Nós somos o que nós pensamos. O nosso padrão mental é que nos define. Quanto melhor nós pensarmos, quanto mais elevado levarmos os nossos pensamentos, a nossa casa, quanto mais asseada e quanto mais limpa nós mantivermos a nossa casa. Não quer dizer que a casa vai ser um centro cirúrgico, né? Porque aí vira toque, né? Caiu um cabelinho no chão, fica lá procurando cabelinho, porque aquele cabelinho está ali. Se você tem esse problema, procura um tratamento, porque isso é uma autoobsessão. Isso lhe faz muito mal. A casa tem que ter marcas de que ali existem pessoas crescendo, vivendo com alegria, mexendo em tudo. Crianças, então, eu detesto criança dos outros, vem na minha casa, bagunça tudo, e a mãe, quando olha assim, eu não tenho jeito essa criança, a gente... Se pudesse sair aquelas labaredas assim... Tenho certeza que se for na cozinha e de repente encontrar a criança voltando da cozinha, ela vai dar um cascudo no moleque. Um chutinho na canela, assim, né? Mas que foi? Caiu ali, agora. Eu fiz muito disso na loja americana, lá em Niterói, quando era adolescente. As criancinhas olhando assim, botando limpo, eu dava um cascudinho nela, virava. Mas não se preocupe não, que depois a vida me deu muito cascudo também. Então, o que nós fazemos? Nós recebemos o que nós damos. Quando alguém nos ofende, presta atenção nisso. Alguém nos ofende, a gente responde na mesma moeda. É você, é a sua, você, vai você. Trocando aquilo ali, chumbo trocado. Mas aí, de repente, a gente está no emprego e a gente fez alguma coisinha errada ali, o patrão dá uma escovada na gente na frente de todo mundo. Cadê que avança? Não avança? E por que não avança? Porque o benefício que ele vai ter suportando aquilo ali é melhor para ele. Mas se o colega de trabalho fizer, ele vai voar em cima do colega de trabalho, porque aquele não tem nada para oferecer para ele. Então, os nossos atos, as coisas que acontecem conosco, quando nós observarmos, se nós suportarmos, nós vamos evitar umas 10, 15, ou 20, ou 30 encarnações no sofrimento, porque estamos persistindo naquele erro. Nós vamos suportar. As alegrias que nos esperam, né, como está no livro Justiça das Aflições, lá no capítulo 5 também. A gente vai saber que exatamente tudo aquilo, o mal e o remédio. O remédio é a dor que a gente vive. Mas não pode, é o remédio. Porque quando a gente reconhece que aquilo está lá, encheu o pneu da bicicleta, de repente botou demais lá no compressor, daqui a pouco, estourou o pneu da bicicleta, e você tem que andar quilômetros a pé, porque não tem nenhuma loja para trocar o pneu, comprar uma cana de ar. Tudo bem. Sabe aquela cozinha que você limpou a cozinha para a mamãe ou para a esposa que pediu, você lavou tudo lá, mas a cozinha é daquela que só passa o pano, não tem o ralo, e você achou de jogar água. Aí fez aquelas poças, você só teve como tirar com um pano de chão e torcendo, Quando o balde já está quase cheio, vem o cachorro correndo de lá, bate no balde e derrama tudo outra vez. Ou o cachorro morre, ou você vai ter muitas reencarnações doentes por causa disso. A gente vem o vizinho, a gente, quando bate com o dedinho, alguém já bateu com o dedinho no móvel da sala, da casa. É uma beleza, né? Só que o poder mental da gente não está nesse nível, porque a gente bota a mão no tornozelo e fica olhando para o pé para ver se a dor passa. Mas não adianta, não passa. Sem contar as palavras lindas que a gente fala, né? Aí vem o vizinho reclamar com a gente porque está vivendo um momento difícil, a esposa foi embora, levou as crianças, E você está lá assistindo o jogo da final aí, que você quer assistir, não vai repetir, você está ali naquela emoção, já está até caracterizado já de torcedor, e ele chorando, me engano para você naquela hora. Entre ouvir o vizinho e bater com um dedinho no móvel da sala, da casa,
Qual móvel que você escolhe? Né? Porque você prefere bater ali do que ajudar o outro. Então, quando a gente reclama de alguma coisa, vamos pensar que nós não ajudamos alguém. Quando a gente chega na casa espírita e fala assim na reunião: gente, agora vamos dar início à nossa reunião, as pessoas já estão vindo ali. Quem gostaria de fazer a prece? Olha para lá, aguardando alguém dizer eu, quando teríamos todos que brigar para fazer a prece. Jesus nos explica: antes de fazer o seu pedido, de colocar a sua oferenda, você deixe ela de lado no altar, volte e veja se você não deve algo a alguém, perdoe esse alguém, e depois que você fizer isso, reconcilie-te com ele, e depois você volta para ter o direito de pedir alguma coisa. Mas a gente não fala: hoje eu não estou preparado para fazer a prece. Hoje eu passei tanta dificuldade que hoje eu não estou emocionalmente, não estou bem para fazer a prece. Mas é essa que é a hora boa. Não quer dizer que é a melhor prece, mas é a hora boa. Faz um Pai Nosso. Não. Qual o benefício que vai receber o trabalho? Zero. Porque na hora de dar, não quer dar, mas quer receber. Então, ainda que você diga assim, faça uma Ave Maria, faça um Pai Nosso, pede: Senhor, permissão para iniciar a reunião. Você fala aquilo com amor, não se preocupe com as palavras bonitas, porque Deus não se importa com as palavras bonitas. São as vibrações nossas que chegam, é o que sai da gente, e não o que entra na nossa mente, para a gente querer fazer o melhor para que todo mundo: nossa, você fez uma prece bonita, que boa, só para ir, a pessoa fica toda extasiada, alegre. Não, tem que abandonar isso, porque isso é a vaidade, isso é o lado nocivo, porque a gente recebe tudo que a gente dá. Se você oferece vaidade, você vai ter a sua vaidade exaltada, e aquilo está ali pronto, você recebeu o seu pagamento. Quando nós falamos de gratidão, a gente fala exatamente disso, para que nós não reclamemos. Paulo disse muito bem: dai graças em tudo. Nossa, mas morreu o fulano de tal, no trabalho alguém chega: Frank, olha, morreu o fulano de tal, né? Coitado. Eu, poxa, graças a Deus, você está maluco, rapaz? Graças a Deus. Quem permitiu isso? Deus. Então, graças a Deus. Você acha que a vida é na terra? Quanto tempo você quer? O vovô está lá no hospital. Os vovôs não precisam ficar preocupados não, tá? Os vovôs estão lá no hospital, doentes, de repente teve um AVC, vou dizer que teve ontem, não vou dizer que tem amanhã não, senão o pessoal vai ficar preocupado aí, né? Teve um AVC, está lá no aparelho lá, ele já está com 98 anos, ou 94, que seja, e de repente a família toda que o vovô está ali, acostumado a ver o vovô sentado na sala lá, dormindo em pé igual uma galinha, né? Aí a gente chega e começa a fazer oração com a família toda, para quê? Para o vovô sair do hospital, ficar bom. Não, o vovô tem que ficar bom, aí começa a magnetizar, e a espiritualidade está lá do lado do vovô, a mãe dele, né? O pai dele, os irmãos dele que já o antecederam, estão lá, a espiritualidade trabalhando no processo de desencarne, né? E tal, o pessoal magnetizando lá e lá, ao invés de dizer: Senhor, você já fez a sua vontade. Meu avô é uma pessoa maravilhosa, mas que ele fique livre desse corpo pesado que serviu para ele muito, mas agora não, agora ele está aí. Não, mas a gente chora, reclama e clama a Deus e reclama da mesma maneira. E a espiritualidade não pode fazer nada por ele. Por quê? Porque o magnetismo é premente, ele fica ali segurando o outro lá, nos laços que as pessoas estão mentalizando. E qual é? Você já brincaram de cabo de guerra, né? Um puxa de lá, outro puxa de cá. Geralmente tem umas estratégias. Você solta um pouquinho, segura, cai todo mundo e você puxa a corda. É a mesma coisa. Vamos energizar o vovô. E energiza o vovô. E o vovô sai do coma. Que beleza. Gente, o vovô saiu do coma, saiu, beleza. Cortou a onda mental. Fica bem, está saudável, fala com os outros, ainda come ainda aquela comidinha do hospital. E o que acontece depois? O vovô teve uma parada cardíaca e foi embora. Mas estava tão bem. Pois é. A resignação nossa está onde?
O nosso entendimento de vida está onde? Nós nos achamos o corpo. Achamos que somos o corpo, né? Vê se eu quero ser baixinho desse jeito, entendeu? Mas eu me conheço e sei que eu vim desse tamanho, né? Justamente porque se eu tivesse, eu acho, uns 5 centímetros, eu já tinha morrido há muito tempo, né? Deus marca para não perder de vista, não é? Então, quando chega a hora da gente, a gente vai. E não adianta usar boné na rua para não ser reconhecido lá de cima, não, porque ele sabe quem tem que ir, né? O que a gente precisa é se inteirar exatamente das nossas obrigações como seres humanos. Nós não somos seres que nascemos na Terra e vamos ter uma vida espiritual. Nós somos seres espirituais de mundos e galáxias diferentes, que estamos aqui para auxiliar esse mundo a se transformar melhor, nos transformando. Precisamos ter o domínio sobre a matéria e vencer a morte, porque a morte não existe, é uma ilusão. A dor é uma ilusão. Ilusão? Enfia um alfinete debaixo da sua bulbo da unha para você ver essa ilusão. Eu digo aquela dor emocional, filho. Isso, a gente tem que abandonar isso, porque isso, quando a gente faz força por alguma coisa, vou pegar até outro exemplo. Já falei isso também, vamos reencarnar essa fala, né? Quando a gente compra alguma coisa, com o que a gente paga? Com dinheiro? Não, quem falou dinheiro pensou dinheiro está errado. Não pagamos com dinheiro. O dinheiro é um meio que alguém dá a gente pelo serviço que nós fizemos e a gente aproveita aquilo ali e sai comprando as coisas em troca. Eu te dou isso, você me dá aquilo, você ainda pode me dar um pouquinho, e assim vai. Não é com cartão de crédito também, não. A gente paga, é com vida. Paga com vida. Porque eu trabalho 8 horas por dia, preciso me alimentar para manter as energias do corpo. E quando eu estou trabalhando, eu estou despendendo força física. Mental também é físico. Energias estão saindo. E essas energias que eu coloco e emano diante das pessoas, isso que está saindo de mim, não retorna mais. Porque nós temos um tempo no relógio biológico de vida. E aquilo que vai perdendo não retorna. A gente precisa comer, se alimentar, a gente precisa nos alimentar para que a gente possa adquirir energia, mas não as energias de vida, essas estão indo a cada instante. Chega dia do aniversário, a gente abraça, meus parabéns, está fazendo mais um ano de vida. Não, é menos um ano de vida. Já foi mais um ano, está comemorando porque passou e você ainda está vivo ali, na carne. Mas não é mais um, é menos um. Frank, você tirou meus prazeres agora no aniversário. Já não vai nem comemorar mais. Quem tem medo da morte, como eu digo sempre, tem uma notícia para você. Vocês vão morrer. Quem não tem medo da morte, eu também tenho. Vocês não vão morrer, não. Porque o corpo é para a gente adquirir essas experiências. Adquirir isso. Não somos homens. Aos machões, falso de Deus, você não é homem, você está homem. Porque o que comanda tudo isso são os hormônios que te definem. Mulheres, a mesma coisa. Mas eu quero voltar mulher, eu quero voltar homem. Ué, problema nenhum. Você não sabe que você já teve outras vidas como mulher, como diz Raul Teixeira, e de repente, dependendo do seu comportamento, quando você chegar lá mesmo como homem, estão lá aqueles barbudões, bigodudos lá, fortes lá, aguardando você chegar, porque você vai pela vibração que ele vai te achar. E aí? Como é que vai ser? Então, quando nós temos o corpo, a gente sabe que nós temos esse corpo, nós precisamos tratar dele como se ele fosse durar uma eternidade, como diz André Luiz. Mas todas as situações que nos chegam, que a gente controla esses hormônios que fazem a gente sentir raiva, fome, sede, a gente o controla, para que a gente consiga ter esse domínio sobre a matéria, para que nós não soframos tanto essas coisas, depressões, síndromes de pânico. As pessoas, não, mas não tem cura. Olha, eu tenho síndrome de pânico. Você não tem, você está com ela. E você precisa se inteirar da vida, buscar o entendimento, para que suas vibrações possam ser mais fortes e você se curar daquilo. Porque a doença não é doença, a doença é a cura do espírito. Então, eu me inteiro com ela para que eu possa. Mas a pessoa já está vivendo isso há 30, 40, 50 anos com esse sofrimento. Aquilo está reformando ela. A vida não é na terra.
Ah, mas Jesus diz nas bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Sim, porque até chegar no mundo espiritual, depois de muitas encarnações, a gente precisa passar pela terra. No dia 20 de julho terminou a data limite. Entrou um processo onde os espíritos pertinentes nas vibrações pesadas e ruins, perversas, não reencarnam mais aqui. Desencarnam e não voltam mais. E os que estão vindo já são melhores do que os que saíram. Mundo primitivo já fomos. Mundo de provas e expiações é o que nós tínhamos e estamos mudando agora. Provas e expiações é onde existem mais pessoas más do que pessoas boas. E agora está fazendo essa troca gradativa. Não pode ser tudo de uma vez, porque é a mesma coisa. Você tem um cachorro, ele come... Seu cachorro come que ração? Está vendo? O cachorro dele come essa, mas ele pega e vai botar a pedigree champ. Aí para com aquela e bota outro, o cachorro come, tem uma dor de barriga. A sociedade não pode sofrer esse choque. Então a mudança é gradativa e lenta, para que seja irreversível. Tudo que acontece na Terra está tudo sob o controle da espiritualidade. Nós controlamos o nosso destino com as nossas ações. Porque aquilo que eu professo, aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, eu é que me programo para aquilo ali. Ou eu vou estar aqui novamente, ou vou estar num outro mundo para ajudar aquele mundo a se desenvolver. Na antiguidade tinha uma teoria da metempsicose. Na metempsicose era uma teoria desenvolvida na época do Antigo Egito, onde acreditava-se que a criatura humana podia habitar corpos dos animais. Por causa dos nossos homens das cavernas, dos primeiros, Homo habilis, Australopithecus, Homo erectus e outros. E era realmente, que vinham de outras galáxias mais adiantadas, reencarnando naqueles corpos ainda humanos, naquela condição ainda que tudo vai se elevando, tudo vai mutando. Nós precisamos cortar as unhas, cortar o cabelo, porque se nós não fizermos isso, viraremos monstros, não é? Então, o que nós precisamos? Entender todo esse processo. Quando a gente entende o processo, até uma discussão em casa, a gente consegue compreender por que as pessoas gritam umas com as outras dentro de casa ou no trabalho. Enquanto a pessoa está perto, mas está no grito, porque o coração está longe. Quando os corações estão perto, não há grito, só lá palavras de amor e carinho. Aí, quanto mais perto vai chegando, vai ficando, não vai falando mais nada, daqui a pouco não precisa falar mais nada. A gente se entende pelo olhar, pela boa vibração, pelo sorriso, pela alegria de estar os dois convivendo juntos, ou querer planos, ou estar vivendo, mas não a gente vê pais maltratando filhos, filhos maltratando pais, não há a busca pela conjunção, não há a busca pelo entendimento. É sempre porque você fez isso, você fez aquilo. Até o orgulhoso é capaz de não aceitar as coisas, e quando ele, enfim, ele vê, reconhece, não tem como ele fugir e ver que realmente ele fez alguma coisa que estava errado, ele vira para o próximo que está do lado: você viu o que você me obrigou a fazer? Não aceita que errou. Viu o que você me fez fazer? É sempre buscar o entendimento, é sempre buscar o equilíbrio, é sempre buscar a ponderação, numa separação. Quem errou? Foi ele? Foi ela? Foi ela? Foi ele? Os dois. Ninguém erra sozinho. Ou por uma escolha que você percebeu que as coisas não podiam dar daquela forma, não tinha como dar resultado daquela forma, mas você arriscou, você foi pela forma, ou foi pela revolta, ou foi pelo problema familiar, ou foi por um problema, enfim, social, qualquer coisa que seja. O que podia acontecer? Deflagrar. E aí você vai acreditar naqueles que dizem que você tem que segurar, comeu a carne, agora você rói o osso. Não. O que você tem que fazer? Você tem que dar prova de amor e deixar seguir. Saber que você não vai mudar ninguém. Ninguém muda ninguém. O que a gente fala para as pessoas é para mudar a nós mesmos, igual eu estou fazendo aqui, lá falando para vocês. Vocês não sabem o que é, muitas vezes, a gente falar as coisas, porque sou igual a vocês, e de repente eu me caio numa situação, aí eu assim, puxa vida, aí eu fico assim, dá aquele movimento, mas eu tenho que me superar e procurar fazer melhor e não errar de novo. Jesus não vem buscar os perfeitos, e sim aqueles que fazem força para se modificar, para ajudar.
porque são muitas encarnações, não vou tentar mudar tudo de uma vez, vai devagarzinho, né? Igual Martim da Vila, vai lá devagarzinho, e quando você vai devagarzinho, você consegue compreender melhor. Ouça mais as pessoas, leia bons livros, aprenda sobre tudo, leia coisas ruins também, para você saber como é que é, mas não vibre naquela faixa. Viu alguém discutindo, como disse a onça que queria pegar o gato, falou: gato, se eu pular na sua frente, o que você faz? Ele: eu pulo para trás. Ah, muito bem. Se eu pular atrás, eu pulo para frente, ó. Se eu pular do lado direito, eu pulo para a esquerda. Se eu pular do lado esquerdo, eu pulo para a direita. Ah, então tá bom, seu gato, obrigado. Nada, dona. O gato virou de costas, a onça foi e pulou para pegar em cima dele. O gato deu um rolamento, rolou, pulou, já caiu em cima da onça, no pescoço, mordendo. Ela: ai, nossa, você não me ensinou isso. Esse é para sair de você. O pulo do gato a gente não ensina para ninguém, porque a gente aprende, é uma coisa empírica, a gente aprende pela experiência. O burro erra, o sábio acerta, o inteligente acerta, e o sábio acerta pelos erros dos outros e pelo que os outros fizeram de bom. Então eu não preciso errar. Não é porque todo mundo bebe que eu vou beber, não é porque todo mundo fuma que eu vou fumar, não é porque todo mundo sai fazendo certas coisas que eu vou fazer. Eu tenho que observar, porque tudo aquilo que eu faço virá até a mim. Tudo, nada passa despercebido nessa lei. Porque onde é que, como disse Kardec quando perguntou, onde é que está escrita a lei de Deus? A espiritualidade responde: na consciência do homem. Está em nós. Então, quando eu penso, quando eu olho, quando eu imagino alguma coisa, eu já estou fazendo. Diz, quando você pensar em cometer adultério, você já cometeu. Esse adultério não significa homem e mulher. Esse adultério é você burlar uma lei. Quando você pensa em burlar uma coisa, adulterar um segmento divino, nós já erramos quando nós pensamos nisso. Então nós sofremos, todos nós temos nossas dificuldades de relacionamentos, temos nossa dificuldade de lidar com a família, com o cônjuge, e assim sucessivamente. Mas se tudo for tratado com respeito, com dignidade, sempre pela busca do entendimento. Mas você não podia ter feito isso? Ah, mas já foi. Mas não devia. Sim, mas foi. Não, mas então para que deles? Vai mudar? Não, por quê? Fica reclamando, ou seja, colocando aquele coisa ali do mesmo tempo. E isso quando não para e de repente está tudo bem, aí acha de, como dizia meu pai, desencavar defunto. Fica lembrando de coisas que não tem mais problema nenhum, só vai trazer desacerto. Porque daquela vez já acertou aquilo, fica só desencavando defunto. Aí vem os zumbis ali atrapalhar a relação, o relacionamento entre amigos, não importa o quê. Então, existe um conceito na vida chamado 1090, que é a síntese da nossa reunião. O que quer dizer que nós somos artífices do nosso próprio destino, porque viemos para resgatar e não ser castigados. Nós colocamos como castigo porque estamos castos mesmo, de não podermos fazer alguma coisa porque estamos castos, estamos de castigo ali, né? E dessa forma estamos, o 1090 se encaixa aí, ou seja, da nossa vida, com 100% de tudo que acontece na nossa vida, 10% eu não tenho o menor controle sobre essas coisas que acontecem. Não posso impedir de chover, não posso impedir que faça sol, não posso impedir que de repente eu trocando a chave, trocando o pneu do carro na chuva, de noite, de repente escapole a chave, eu machuco a mão, não consigo trocar o pneu do carro, eu vou esbravejar, vou fazer aquela coisa toda. Eu não tenho como evitar isso. Nem que alguém passe na rua e de repente vem correndo e me dá um tapa na cara. Não tenho como evitar isso. A minha reação diante dos fatos que acontecem que eu não tenho como prevê-los é que são os outros 90%. Tudo que acontece dos 10%, os outros 90%, eu tenho controle, a minha reação diante daquilo. Tem um exemplo muito interessante na internet, no YouTube, vocês podem colocar lá, conceito 1090. Onde um homem chega de manhã, ele teria uma reunião, e ele coloca a roupa dele, coloca o terno, a camisa toda alva, bonitinha, limpinha, a esposa lá, a filhinha dele está ali, porque ela vai esperar o ônibus que vai passar, vai levá-la para o colégio, né? A esposa está lá, também a esposa vai sair também para o trabalho dela. Eis que a menina vai pegar alguma coisa, esbarra na xícara e cai café na camisa do pai.
O pai dá um berro com a filha. E a filha fica zangada com aquilo, começa a chorar, a esposa acha ruim com ele, olha, menina, como é que está? Poxa, mas o que aconteceu? A esposa vai, dá um jeito de pegar outra camisa para ele, bota outro café, se arruma, aí sai. Só que a menina perdeu o ônibus, com aquela choradeira, aquela confusão toda, perdeu o ônibus. Ele pega e leva ela no carro para o colégio. Quando chega no colégio, a esposa não fala com ele direito na saída, e quando ele leva para o colégio, a menina também não quer dar beijo no pai, vai para o colégio, e ele sai dali para o trabalho. Chega no trabalho atrasado, chega na reunião, cadê a pasta? Esqueceu a pasta dela. Então, aquele dia parece que tem que ser esquecido, mas já foi. Por causa de quê? Lembra, o mal é o que sai, não é o que entra. O que entra é para nós adquirirmos força para vencermos as nossas impulsividades. Nascemos sob determinado estigma astral para que nós possamos, dessa forma, sobre aquela influência dos astros, a gente tem, ou a gente é nervoso demais, ou a gente é sensualista demais, ou a gente é chorão demais, ou enfim, alguma coisa na nossa personalidade daquelas pessoas que nascem em determinada época. A gente nasce sobre aquilo porque a gente tem que vencer aquilo. E aquilo é para o corpo, não é para o espírito. Enquanto eu me achar corpo, eu vou pegar e vou agir segundo o que o corpo deseja. A ponto da gente dizer, também repetindo a fala, né? Quando eu morrer, eu quero que meu espírito vá para o nosso lar, para a Mansão Paz, para a colônia dos samaritanos. Eu digo, meu espírito não vai não. Seu espírito não vai não, pode estar certo disso, não vai não. Eu dou minha palavra, vocês que pensam assim, seu espírito não vai para lugar nenhum. Então, para onde ele vai? Ele não vai para lugar nenhum, quem vai é você, porque é você que é o espírito. Quando a gente fala que o meu espírito vai para... Porque eu me sinto o corpo. E o corpo é que eu deixo aqui. Como ainda ficamos muito apegados a ele, quando desencarnarmos, vamos manter o nosso campo perispiritual, que ainda é muito embrutecido ainda, na mesma forma humana ou masculina ou feminina, nos achando ainda daquela forma ainda durante muitas encarnações. Não quer dizer que vamos reencarnar sempre como homens, como mulher. Estão aí as questões dos trans e dos homossexuais, que tiveram vidas como mulheres, ou tiveram vida como homens, que têm uma necessidade para vencer o apego sexual, outras questões, outros já estão há bastante tempo nessa condição e conseguem ser homossexuais sem praticar o homossexualismo. Assim como nós, héteros, estamos ali vivendo determinadas situações e temos também que ter pela mulher o mesmo respeito que a mulher tem que ter por nós. Então, o que nós precisamos fazer? Compreender a razão da nossa existência. É o progresso. Não se deve matar. Por que não se pode matar? Se as pessoas matam. O pai daquela criança poderia ter evitado tudo aquilo, se quando ela derramou, filhinha, meu amor, por favor, pega uma outra camisa para mim, porque era uma criança. O espírito está a criança ali, não consegue ver ainda as coisas todas, porque o cérebro é limitado para ele. Então, se ele trata tudo direitinho, a menina ia beijar ele na hora de... não ia perder o ônibus, depois ia voltar de noite, todos alegres, a esposa também ia estar muito bem com ele, e ele não teria perdido a reunião, os documentos seriam lá. Ou seja, nós somos os artífices do nosso destino, porque o mal é o que sai da boca, não é o que entra. O mal é o que nós fazemos e não o que nós recebemos. O que nós recebemos é justo. Por isso, aconteceu uma dificuldade, diga antes de tudo, nossa, vem aquele momento de impulsivo, porque isso é o corpo. E você pensa, você diz, graças a Deus, não, eu vou conseguir. Senhor, me ajude nesse momento. Não adianta pedir paciência não, tá? Deus não dá paciência. Não está à venda, né? E não é dado, não é 0800, tá? É muito cara a paciência. Repare que toda vez que você pede paciência, acontece um desacerto. Aí tem o ditado, nossa, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É assim mesmo, porque você pede como misericórdia e te manda o problema. Mas, Senhor, eu pedi outra coisa. A gente pode pedir o presente, mas a embalagem quem escolhe é Ele, não é? E a gente nega as coisas achando que aquela embalagem não é a melhor embalagem. Então, que nós tenhamos essa semana agora, uma semana de bastante exercício, de paciência, uma semana de observar que nós, quando sentimos raiva, estamos seguindo os impulsos animais que estamos em nós, para que nós tenhamos paz interior, né?
se reconhece o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, aquele que tem o domínio sobre as más tendências e busca fazer a sua reforma íntima. Vamos buscar a reforma íntima. Uma boa noite para todos nós, né? Com chuva ou sem chuva. Graças a Deus. Obrigado.